uma pequena parte da nossa vida e a nossa história. Mas para a gente conseguir funcionar no mundo, precisa de informações, de coisas que foram vistas e vividas antes da gente estar aqui. De modo que a nossa existência está mais baseada em informações do que em experiências. Doido, né? Pensar nisso. Então a gente aprende através da família, através da cultura, as coisas que aconteceram e que vão ser importantes para a gente ser quem é. Quando a gente pensa, por exemplo, no Natal, o ponto de partida é o Natal da nossa infância. Como era, como deixava de ser, o que a gente fazia, deixava de fazer. As comidas, o cheiro, as tradições. Mas não foi sempre assim. O Império Romano perseguiu o cristianismo por séculos. As pessoas que se diziam cristãs, elas estavam colocando um alvo nas suas costas. Durante séculos, milhares e milhares de pessoas foram mortas simplesmente por acreditarem em Jesus. A gente tinha algumas vertentes dentro do cristianismo e esse período de perseguição e ocultamento é conhecido como cristianismo primitivo. Ele não tinha simplesmente uma vertente, ele tinha várias vertentes, de acordo com os grupos que cultuavam a figura, os valores e a história de Jesus de Nazaré. Até que o imperador Constantino de Roma enxergou a espada e a cruz no céu, dizendo que ele venceria uma guerra. E ele realmente venceu. A partir de então, a Roma, que perseguia o cristianismo, tornou-se perseguidora daqueles que não eram cristãos. Aquelas pessoas que não professavam Jesus de Nazaré, elas começaram a ser chamadas de pagãs. E todas as crenças, religiosidades e espiritualidades de então foram reduzidas a esse rótulo. São pagãos. São crenças pagãs. E era preciso cristianizá-las. Então, os pagãos precisavam ser cristianizados. E a gente teve vários movimentos nessa direção. Um deles foi o movimento de cristianizar os rituais que eram pagãos. Daí a gente teve, acho que foi o imperador Júlio, que estabeleceu o Natal, né, como festa, que era a festa do... O Natal de Jesus de Nazaré não foi 25 de dezembro. Essa data foi escolhida como sendo do nascimento de Jesus para coincidir com o feriado pagão que já existia. Feriado dedicado ao Deus Sol, também ao solstício. Era um feriado celebrado por várias crenças ao redor do mundo. Vocês já pensaram que a gente vive sob diversos calendários? O calendário que a gente usa é o calendário gregoriano, instituído pelo Papa Gregório. Esse calendário, ele trabalha as coisas como se as datas do ano, os períodos, como se tivesse uma régua medindo tudo certinho. E a gente tem os dias, os meses e os anos. Isso é bastante funcional, mas em muitos casos é pouco prático. O calendário chinês, por exemplo, tem uma contagem de tempo totalmente diferente. O calendário gregoriano começa com o nascimento de Jesus, ou a data que dizem que ele nasceu. Então esse é o ano 0, ano 1 de Cristo, 2 de Cristo, 3 de Cristo e assim por diante. Então a gente está no ano 2024, após o nascimento de Jesus Cristo. Mas existem outros calendários. Além do calendário chinês, nós temos também o calendário lunar, que ainda hoje é muitíssimo utilizado para o pessoal que trabalha com agricultura, com planta, com animais, com navegação, pescaria. Porque esse calendário lunar, ele não foi feito com uma régua. Ele foi feito através da observação dos períodos e das fases da lua. Então a gente pode contar o tempo a partir da perspectiva do calendário lunar, e nele vai estar incluída as estações do ano, enfim. É bem interessante a gente pensar nisso. De modo que, ao mesmo tempo que muita da história que a gente vive foi a história que aconteceu bem antes da gente nascer, muita da história que a gente vai deixar para os outros, a gente vai deixar para pessoas que a gente nunca vai conhecer.
A gente não sabe quantas pessoas vão se influenciar de quem a gente é, dos nossos costumes, dos nossos hábitos, das nossas crenças e da nossa forma de ver o mundo. Pois é, olha que doideira. Então isso, ao mesmo tempo, faz com que a nossa vida seja muito mais relevante do que a gente imaginou que seria num primeiro momento. Entende como isso é disruptivo? Então, ao mesmo tempo que a gente recebe muita coisa que outras pessoas fizeram e viveram, e a gente tem que decidir o que fazer com essa herança, e essas pessoas não sabiam de nós, as pessoas do futuro receberão coisas nossas, mesmo sem nos conhecer. Isso faz com que a nossa vida continue para além do nosso tempo na Terra. Então, quantos anos você vai viver? Sei lá, 60, 70, 80, 90, 110, 50 anos, 40, não sei. Mas acredite, a sua vida vai continuar reverberando, do mesmo jeito que a gente enxerga hoje do céu estrelas que há muitos e muitos anos nem existem mais. Só agora a luz delas está chegando a gente. Então é a mesma coisa. O Natal é um período de renascimento. Embora Jesus não tenha nascido nessa época de fato, para todo mundo que acredita, esse dia revestiu-se de toda magia e significado cristãos e acabou recebendo também muitas outras enxertias ao longo dos séculos. Hoje a gente está vivendo um período em que o Natal está sendo cada vez mais capitalizado. O objetivo do Natal é você dar presentes e o presente está quase virando uma ciência. O que você vai dar para quem, por quê, quanto, quando, como, se vai estar embrulhado, se não vai estar embrulhado, do jeito que você vai embrulhar, do jeito que você não vai embrulhar. E com isso, a gente pode obscurecer o sentido real do Natal. Não só para quem acredita em Jesus, mas para todo mundo que depois do ano inteiro precisa recarregar as baterias. Precisa de um recomeço, precisa dar e receber votos de felicidade, de paz e de esperança e de fé. Não importa no que você acredite pessoalmente, você é livre para acreditar no que quiser, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, senão não dá. Lembrei de uma música do Alejandro Filio chamada Habrá que Crer. Então ele fala que a gente precisa acreditar em alguma coisa. E pode ser quase qualquer coisa. Em Jesus Cristo, numa filosofia, num princípio, numa realidade de vida após a morte ou num jeito de dar significado à própria vida. Seja como for, o Natal é o nosso período de renovar nossas crenças, renovar nossas esperanças e dizer para quem está do nosso lado que a gente se importa. E ouvir isso de alguém. Por que não? Agora me conta uma coisa. Que tradições você gostaria que as pessoas levassem adiante? Coisas que você faz ou que você vê os outros fazerem? O que você queria que fosse levado adiante?